Então, só começar. Então, boa noite, gente, tudo bem? Eu estava conversando aqui com vocês, né? A gente vai perdendo a noção das coisas aqui. Conversa sempre é legal. Pena que a gente não está presencialmente, né? Eu acho que ia ser muito mais legal presencialmente. A gente ia conseguir trocar melhor as ideias, né? Então, gente, hoje é nossa primeira aula mesmo, né? Semana passada a gente fez a apresentação do professor e da disciplina, né? E hoje a gente vai começar com uma questão básica, né? Canais de distribuição, conceitos, tipos, práticas, etc. A gente vai dar uma visão geral para depois, nas próximas aulas, a gente entrar em cada um desses detalhes. Teve alguém que, aula passada, falou que esperava muito essa disciplina, porque Felipe? Foi o Felipe que falou isso? Não. Não, eu não. Não, teve alguém que falou que esperava muito essa disciplina. Qual? Eu não estava prestando atenção, desculpa. Semana passada teve alguém de vocês, eu não me lembro quem, que falou que esperava muito a disciplina em canais de distribuição. Por quê? Canais de distribuição, apesar de parecer ser algo lá da logística, e é também da logística, tanto que eu leciono isso na logística, mas ela é de extrema importância, esse assunto, essa disciplina é de extrema importância para marketing, né? Que eu falei para vocês, o que fazem os canais de distribuição? Colocam em contato o produtor ou o vendedor, né? Depende qual o papel que assume, e o cliente. Se você não tem esse canal de contato, como que você vai levar a mercadoria, o produto, o serviço até o cliente? Então, você precisa de canais de distribuição, né? E isso faz parte de uma grande ideia chamada cadeia de suprimentos. A gente vai ver daqui a pouco. E começa com um assunto bem simples, bem básico, chamado distribuição física. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui. Daqui a pouco vocês devem estar vendo já. Na aula passada eu comentei, professor, que bastante vaga ali relacionada com marketing, e considera como um diferencial. A gente dá uma olhada sempre por cima ali no LinkedIn, né? Aí bastante empresa, assim, considera como um diferencial você ter conhecimento em logística e coisa nada relacionada. E isso realmente é básico. Vocês têm que se lembrar que o marketing não é só publicidade e propaganda, né? Como muitas pessoas no mundo pensam. Marketing é todo um processo onde que você vai atrás do que o cliente quer e transforma o teu dia a dia, a tua produção, o teu serviço em função do que o cliente quer. Então, o marketing é uma via de mão dupla. E os canais de distribuição, fazem parte disso. Eu falei para vocês, gente, que o canal de distribuição, qualquer canal de distribuição, começa com algo extremamente simples, singelo, que é a distribuição física. Distribuição, você distribuir, levar, física, o produto físico, né? Pode ser serviço também? Pode, né? A distribuição física é mais tradicional, convencional, com produtos físicos, mas pode ser serviço também. A gente chama de distribuição física o ramo da logística, que vai tratar da movimentação, estocagem e processamento de pedidos de produtos finais. Olha, isso é importante. Por que eu estou falando, dando ênfase para produtos finais? Porque a distribuição física, ela trata dos produtos finais. E é o que é o mais tradicional, né? É o que as empresas sempre deram mais ênfase, porque elas precisavam fazer com que o produto físico delas chegasse até o cliente final. A gente fala que a distribuição física é responsável por aproximadamente 2/3 de todos os custos logísticos de uma empresa. É lógico que isso muda conforme a empresa, né? Uma empresa vai ter uma distribuição física mais importante, mais cara, que ocupa até uma fatia maior. Outra empresa vai ter uma distribuição física não tão importante, mais barata, que ocupa uma percentagem menor.
Mas como que era antigamente? Não sei se vocês já pensaram, já refletiram sobre isso. Como que era antigamente? Até a década de 60, 70, tudo era separado. Então, eu tinha previsão da demanda de aquisição, da demanda, daí a aquisição separada, planejamento de necessidades, planejamento de produção, armazenagem, e assim por diante, pedidos, transporte, serviço ao consumidor, tudo era separado. No começo da década de 70, 80, a gente já começou a juntar em duas grandes áreas. Gerência de materiais, onde que é antes da produção, tá? Vamos colocar assim para vocês entenderem um pouquinho melhor. Antes da produção, e o que nos interessa aqui agora, nesse momento, a distribuição física, que é depois da produção. Daí as empresas começaram a ver, opa, dá para juntar mais ainda, porque a gerência de materiais, como a gente vai ver daqui a pouco, ela é muito parecida, ou ela tem algumas características semelhantes à distribuição física. Então, no começo da década de 90, eles começaram a juntar e chamaram aquilo, todo o processo, antes da produção e depois da produção, de logística. Só que o tempo foi passando, a concorrência ficou cada vez maior, os sistemas ficaram cada vez mais complexos, você vendendo para mais clientes, clientes mais longe, mais diversos, etc. Eles viram que eles precisavam inserir algumas coisas aí. Por exemplo, tecnologia da informação, marketing, vendas, um departamento de vendas, e tudo isso tinha algumas conexões com a logística. Então, eles começaram a juntar, há não muito tempo atrás, no SCM, ou Supply Chain Management, ou cadeia de suprimentos, né? O cadeia, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Supply é suprimento, supply seria como um abastecimento. Chain é cadeia, teia, ramificações, e management é gerenciamento, manejo, né? Então, eles começaram a juntar tudo em uma coisa só. Eu tinha gerência de materiais antes da produção, distribuição física depois da produção, a gente começou a juntar isso em logística, e daí a gente viu que tinha coisas a ver com tecnologia da informação, marketing e venda, e juntou hoje no que a gente chama de Supply Chain Management, ou, vou pegar minha caneta aqui, ou gerenciamento da cadeia de suprimentos. A partir daquela ideia anterior, a gente começa a ver, mas o que faz parte da cadeia de suprimentos, do gerenciamento da cadeia de suprimentos? Como eu falei, antes da produção, então, armazenamento de estoque, administração de fornecedores, armazenamento de estoque. Depois da produção, administração da distribuição, administração do canal de distribuição. Saiu aqui. E ações que valem em todos os sentidos, administração de pagamentos, administração financeira, administração da força de venda. Hoje, a gente tem que pensar muito mais. Olha aqui que legal, eu adoro esse esquema. Então, quando você tem... Opa, o que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão vendo meu slide, pessoal? Desculpa. Sim. Uhum. É que deu um treco aqui no meu computador, desculpa. Então, quando vocês pensam uma empresa, não é só a unidade produtiva. Já se tocaram disso? Inclusive o marketing tem que estudar. Eu tenho os fornecedores e tenho os clientes, né? Os fornecedores vêm antes, podem ser de segunda ou primeira camada, e os clientes, primeira, segunda camada, ou mesmo o consumidor final, vai depender do tipo de empresa. Então, a fábrica ela pode vender para os clientes de primeira camada, que vão vender para os clientes de segunda camada.
E a fábrica também pode vender diretamente para o cliente final, vai depender do modelo de negócios, né? A mesma coisa aqui com o fornecedor, eu posso pegar direto com o meu fornecedor de segunda camada, ou ele vender para o fornecedor de primeira camada, que vai vender para a minha fábrica, e assim por diante. Eu falei para vocês, né, que eu tinha lá, deixa eu só voltar aqui no slide para vocês verem, né? Gerência de materiais, distribuição física, logística, né? O que a gente pode imaginar? Hoje em dia, a gente chama de gerência de materiais o conjunto da distribuição física com a gestão de compras e suprimentos. Então, isso é antes da produção, como a gente chama hoje, né? Isso é depois da produção. O conjunto dos dois a gente chama de gestão de materiais. Mas hoje em dia, a gente coloca muito mais do que isso, né? A gente tem que pensar muito mais longe do que isso. A gente já tem que administrar antes da produção, depois da produção e chegando até o meu cliente final. E daí entra mais uma coisa nova. A tal de logística reversa. Vocês sabem o que é logística reversa, pessoal? Alguém sabe me dizer o que é logística reversa? Alô, pessoal? Tá me ouvindo? Não sei, professor. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém já ouviu falar de logística reversa? Eu já ouvi falar. Eu não. Quando você compra uma mercadoria pela internet, por exemplo, e daí veio com defeito, você retorna a mercadoria para o produtor. Seria mais ou menos isso? Esse é um dos dois grandes ramos da logística reversa. Então, tem a logística reversa, vamos dizer assim, pré-consumo e a logística reversa pós-consumo. A pré-consumo é isso mesmo que você falou. Por exemplo, eu compro uma roupa via internet, né? Antigamente tinha uns catálogos, você recebia um catálogo em casa e tal, e daí folhava, mandavam uma cartinha lá, que já vinha pronta e tal, no catálogo, você só preenchia, mandava para a fábrica, eles te mandavam. Daí você experimenta lá, compra um pullover, né? Uma jaqueta, uma camisa, uma calça, experimenta, não deu certo. Opa, manda de volta, troca. Né? Veio com defeito, manda de volta, troca. Isso é pré-consumo, né? E tem aquele a logística reversa pós-consumo, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente tem algumas cadeias de logística reversa pós-consumo determinadas por lei. Uma delas é de medicamentos vencidos, né? Então, por exemplo, você tem um medicamento lá, vocês já notaram que o médico sempre, quando manda tomar um medicamento lá, tome 10 comprimidos, o blister vem com 12. Já notaram isso? Coisas assim, né? Daí sobra 2. E daí você demora para ficar doente de novo, graças a Deus, né? E tá lá, de repente, quando você viu, passou a data de validade do remédio. Daí é perigoso tomar. Né? Eu dou aula de qualidade para o curso de farmácia, então eu posso falar isso com propriedade para vocês. É perigoso tomar. Então, o que faz? Eu me lembro que quase 30 anos atrás, uns 25 anos atrás, eu perguntei para minha cunhada, que é farmacêutica, e eu perguntei para ela, o que eu faço com esse remédio vencido? Ela disse assim, joga no vaso sanitário e puxa a descarga. E isso é um pecado mortal, né? Porque você contamina daí uma série de cadeias no meio ambiente. Mas, cuidado, já que ainda mais Rivotril, né? É complicado. Então, o Rivotril é tipo assim, para você, quando tá com ataque ansiedade, né? Você toma. Eu tomei a ansiedade ela piorou, fui parar no hospital. Tem que tomar cuidado. Com a pressão, eu tenho pressão baixa. A minha pressão é 9. Cheguei no hospital com 17. A gente tem que tomar cuidado, porque quando um medicamento, o princípio ativo degrada, a gente não sabe em que forma ele pode degradar e qual efeito que essa forma pode dar. Mas assim, por exemplo, hoje é obrigatório por lei que os laboratórios eles têm que recolher os remédios vencidos, medicamentos vencidos, junto ao consumidor. Então já tem rede de farmácia com aqueles, deposite
seu medicamento vencido aqui e tal. Isso faz parte de uma campanha que é exigida por lei, para não danificar o meio ambiente. Aquele lance dos cascos de refrigerante também? Isso também é uma logística reversa, exatamente. Quando eu era pequenininho, era comum. Pilha também. A pilha, inclusive, pilhas, baterias e produtos eletroeletrônicos também é obrigatório por lei. Só que essa cadeia ainda não está muito bem estabelecida. Tem 2 cadeias de logística reversa obrigatórias por lei que estão muito bem estabelecidas. A primeira, que já existe há mais de 20 anos, quase 30 anos, que é a das embalagens vazias de agrotóxicos, né? E a segunda, que é de pneus. Fala, Felipe. Professor, utilizando ali um pouco diferente, o óleo que é usado para fritura, essas coisas, e depois é utilizado, ali tem bastante gente que costuma fazer sabão. É considerado uma logística reversa também ou não? Exatamente, totalmente. Só que essa não é delimitada por lei. Agora, a logística reversa de óleo lubrificante de carros, caminhões, ônibus, motos, essa é regulamentada por lei. Então, quando você vai trocar o óleo do carro, por exemplo, no posto, eles são obrigados a recolher e tem uma empresa que vai lá e recolhe e dá uma destinação para esse óleo. Mas o óleo de fritura também é uma logística reversa, tá? Inclusive, só para vocês saberem, que a prefeitura tem aqueles caminhões de lixo tóxico que recolhem óleo de fritura também. Fale, Júlia. A logística, está ligada com o marketing verde ou não? Porque, pelo que eu entendi, seria maneiras de estar meio que ajudando o planeta. Então, por isso que eu meio que pensei nisso, ou não. Olha, muito interessante a tua pergunta, Júlia. Inclusive, marketing ambiental é uma coisa que eu amo e eu tenho até um projeto de pesquisa em marketing ambiental que eu quero começar, mas eu preciso de ajuda. Então, se tiver algum aluno aí eu tô dentro. Fazer pesquisa, manda um e-mail para mim, então, depois, tá bom, Júlia? Manda um e-mail que a gente vai entrar em contato, marca para fazer um trabalho bem legal. Mas o marketing ambiental, a gente tem que prestar bem atenção com o que a gente chama de lavagem verde. Lavagem verde é você dizer para o público que você faz alguma coisa, mas na verdade você não faz porcaria nenhuma. A gente vê que é muito comum isso, né? Mas o marketing ambiental, ele está ligado com as preocupações. Não sei, Júlia, não sei, iFood, né? Então, eles falam que a embalagem dele é sustentável, mas na verdade não é. Então, eles meio que fazem um marketing verde meio que errado, assim. Que a gente chama de greenwashing, lavagem verde, é uma lavagem cerebral verde. Não sei, eu não sei te dizer. Mas eu só usei o iFood até hoje uma vez na vida, tá, gente? Nunca veio com a embalagem. Mas, assim, o marketing ambiental, ele está ligado com a preocupação do cliente. O marketing em si está ligado com a preocupação do cliente. Isso que vocês têm que ter na cabeça. O marketing, ele funciona com base no que o cliente quer, o que o cliente precisa. É aí que o marketing vai atacar, aí que o marketing tem um papel extremamente importante. E o marketing ambiental, ele está ligado com a preocupação ambiental do cliente. E a logística reversa é uma das ferramentas dentro da cadeia de suprimentos, que a gente estava vendo no slide lá, é uma das ferramentas que a gente pode usar até como marketing ambiental. Então, quando vocês veem, por exemplo, sem fazer propagandas, o Boticário tem nas suas lojas lá umas coisas que você pode depositar vasilhames vazios do Boticário, né? Eu já visitei, inclusive, o Boticário e tal, eles estavam falando dessa iniciativa, muito legal. Mas o que eles fazem? É um marketing verde. Muitos dos clientes do Boticário dão atenção à questão ambiental. Então, vamos oferecer essa possibilidade para eles. Pode ser que dê certo? Pode ser que não dê certo? Pode ser que muitos se tornem adeptos disso? Pode ser que poucos se tornem adeptos? Pode, mas aí vem a questão do marketing em si, em descobrir o que o cliente está, com o que o cliente está preocupado em relação à questão ambiental, né?
Então, quando uma empresa tem um desastre ambiental, por exemplo, daí você tem que acionar mais ainda o marketing ambiental. O que esse desastre vai influenciar na minha relação com o meu cliente? Então, o marketing tem que pesquisar, e daí, dentro dessa pesquisa, ou do procurar saber o que o desastre ambiental influenciou no meu cliente, eu tenho que fazer o caminho inverso. O marketing ambiental também faz o caminho inverso. A partir disso, desse desastre, o que o cliente quer que a gente faça em relação à questão ambiental, né? E a logística reversa é uma dessas ferramentas, sim, que vocês têm que prestar cada vez mais atenção. Mesmo porque o cliente, ele está cada vez mais preocupado com a questão ambiental. Gente, desculpa, é que quando a gente começa a falar de meio ambiente, daí, gente, eu me empolgo. Se vocês deixarem, eu falo até amanhã cedo, tá? Mas, assim, a logística reversa é uma das ferramentas extremamente importantes dentro do marketing ambiental. E cuidado, eu sei que essa disciplina não é de marketing ambiental, mas só fazendo um aviso para vocês. Eu primo por formar profissionais o mais capacitados possível, que tenham maior capacidade de raciocínio, porque é isso que o mercado quer, e profissionais éticos. Então, por exemplo, quando eu dou aula para marketing, eu insisto muito na questão do marketing ambiental. Eu dou aula de marketing ambiental para administração também. Eu insisto muito para que os meus alunos sejam profissionais conscientes, éticos. Então, não vão fazer lavagem verde, greenwashing. Se vocês forem tomar iniciativas de cunho ambiental, sustentabilidade, porque esse é um dos motivos que o cliente de vocês está com vocês, que sejam ações verdadeiras, que não sejam ações só para propaganda, etc. Tipo assim, eu plantei uma árvore. Ou no dia da árvore, vamos todo mundo abraçar uma árvore. Abraçar uma árvore não adianta nada, né? Fala, Jaque. Olha, não sei se tem muito a ver. Com certeza tem a ver, né? Cachorro é bicho. Então, uma vez a minha tia, ela tem um mercado, e o meu tio, ele colocava comida para os cachorros de rua, na frente do mercado, na frente do estacionamento, assim, ele colocava ração e água. Só que, às vezes, tinha um cachorro que ficava na frente do mercado e ela batia no cachorro. Tipo, adiantou? Isso é muito estranho. Nem vou comentar um negócio desse já aqui. Não, muito estranho. Não. Tipo, né, ele quis colocar a raça, é porque ele já tava com uma fama, né, de maltratar cachorro. Ele fez só um greenwashing. É só um greenwashing. Só. No fundo, ele não queria aquilo. E sabe qual é o problema? Quando o teu cliente descobre isso, é pior ainda. É pior ainda, porque o cliente vai pensar, além dele não gostar de cachorro, ele quis me enganar que gostava de cachorro. Então, tudo isso passa na cabeça do cliente, e a gente tem que tomar cuidado, né? Fala, Júlia. Mas, por exemplo, se acontecer de ele ter uma má fama e tem como reverter isso através disso, do marketing, para poder meio que, não, mas olha isso aqui, também faço isso. Também teria essa meio que jogada também. Vocês querem ver um exemplo? Vale, companhia antiga Vale do Rio Doce. Né? Mariana, 2015. E como foi a outra de 2018? Teve dois rompimentos, né? Mariana morreram 20 e poucas pessoas, e depois a de 2018 morreram quase 300 pessoas, né? Foi em Brumadinho, né? Brumadinho. Eu publiquei ano passado um trabalho com o pessoal do Rio de Janeiro sobre a poluição de solo por Mariana, pelo derramamento de Mariana. Até foi publicado numa grande revista lá da Inglaterra, revista científica. Mas, assim, o que a Vale está fazendo? Ela está, através de propagandas e de ações, que espero que não sejam pseudo-ações,
ela está tentando reverter a imagem dela perante o público. Olha, eu não sou tão malzinho assim. Olha o que eu estou fazendo. Prestem atenção nas propagandas da Vale. Tem até um instituto, eles fizeram lá um instituto lá de não sei o quê, e etc. Mas, na verdade, não estão fazendo nada. Eu falo isso para vocês porque eu conheço a fundo a situação. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se o público... Primeiro ele percebeu, você é contra o meio ambiente, por exemplo, qualquer coisa. Daí você começa a fazer campanha tentando reverter. Mas se ele percebe que aquela campanha é só para enganar ele, danou-se. Daí você não reverte mais nada. Daí você perdeu. Se for, no caso da Vale, nem é tão ruim, porque a Vale não vende para o cliente final. Ela vende para grandes clientes corporativos e a maioria deles, inclusive, fora do Brasil. Mas ficou a imagem institucional, né? Valeu, empresa ruim, né? Mas se você tem uma fábrica de um certo produto e vende para o cliente final, bem pulverizado, para um monte de cliente, dependendo da cabeça das pessoas, você não consegue reverter. É muito complicado. Mas olha, mais um assunto legal para conversar com vocês, hein? Daqui a pouco a gente já não dá mais a matéria aqui, pessoal. Que legal. Mas olha, como eu estava falando para vocês, a logística reversa hoje é extremamente importante em gestão da cadeia de suprimentos, supply chain management, tá? Então, hoje, a gente pensa a logística como antes, o depois e a volta, que é a logística reversa, tá? Então, a gente tem que se preocupar muito mais. E os canais de distribuição são uma parte dessa logística. Continuando aqui a nossa aula, senão a gente não termina hoje. Se eu conseguir passar o slide. Aqui. E o que a gente tem que se preocupar na gerência, na gestão da distribuição física? Olha, gente, não é pouca coisa, não. Então, eu tenho que ver todas as entradas, recursos naturais, instalações, recursos humanos, recursos financeiros. Eu vou tratar com fornecedores e vendedores. Daí, durante, eu tenho a parte de planejamento, implementação, controle, com todas as suas atividades. Serviço ao cliente, previsão de demanda, controle de tudo isso daqui. E eu não vou pensar só em um tipo de produto. Eu tenho que pensar no produto básico, no estoque em processamento, que é o produto se formando, e o produto final, o produto acabado. E quando eu penso em distribuição física, eu ainda vou trabalhar com os consumidores, né? Então eu tenho que trabalhar tudo isso com orientação para o mercado. Como eu vou distribuir para chegar até o meu consumidor final? Um atendimento eficiente ao cliente, a utilidade de tempo e de lugar, mais rápido e no lugar certo. E o que a gente chama de bem proprietário, que vai chegar ao cliente final. Quais são as decisões que a gente tem que tomar quando a gente trabalha com todo esse sistema? Por exemplo, eu preciso de instalações físicas? Se sim, qual tipo, qual tamanho, onde, quais funções? Vai ser uma instalação própria? Eu vou alugar de terceiros ou eu vou terceirizar? Alguém vai administrar para mim? Eu preciso de estoque de produtos? Se sim, qual volume, aonde, quanto? Em dinheiro ou quando? Quando que eu preciso ter aquele estoque para atingir o meu cliente final? Eu preciso de veículos? Se sim, qual a capacidade? Veículo próprio terceirizado? Quantos? Qual a frequência? Qual é o custo? Eu preciso de informações. Sim, e muitas. Por exemplo, e daí entra muito a questão do marketing aqui nas informações. Quem vai definir essas informações é o marketing, né? E só o marketing. Quais são os meus clientes? Qual é o meu volume de venda atualmente e qual vai ser no futuro? Qual é o tipo de produto que eu tenho ou eu devo ter mix de produtos? Vários produtos diferentes. Qual é a frequência de compra de cada um desses produtos? Quais são as condições de entrega, horário, local, distância, né? E qual é a sequência de entrega? Outra decisão que a gente tem que tomar em toda essa cadeia de suprimentos é em relação a hardwares e softwares, né? Hardware é o computador físico e software são os programas, né?
Qual a finalidade que eu preciso? Então, para algumas coisas, eu preciso de um hardware mais potente, um software específico. Ele tem que ser integrado ao cliente. Se for um cliente corporativo e um cliente costumeiro, por que não? Qual é o custo do hardware e do software? Qual a capacidade, velocidade e tecnologia que eu devo usar? Outra coisa é estrutura e controle de custos. Eu vou compartilhar dentro e fora da empresa qual o nível de detalhamento, quanto a distribuição física representa no custo final, e daí tem o custeio ABC, que eu acho que a gente vai ver mais para o final da disciplina. E tem a questão pessoal, quantas pessoas eu preciso, qual o perfil dessas pessoas, o nível, se primário, ensino básico, ensino superior e etc. Precisa ter mestrado e doutorado, precisa ter experiência. Qual vai ser a atribuição de cada um dos meus funcionários, a especialidade e principalmente o custo. Então, vocês veem que quando a gente trata da gestão da cadeia de suprimentos, a gente precisa começar a tomar uma série de decisões. E dentro da cadeia de suprimentos, uma decisão muito importante que a gente precisa tomar é sobre o objeto da nossa disciplina, os canais de distribuição. Vocês viram nos slides anteriores que os canais de distribuição, como sistema utilizado para ligar os produtores aos usuários finais, ao consumidor final. Então, os canais de distribuição são uma parte de toda essa cadeia de suprimentos, essa gestão da cadeia de suprimentos, tá? Os canais de distribuição, eles podem ser desenvolvidos de formas diferentes. Por exemplo, por um conjunto de organizações independentes envolvidas no processo de tornar o produto disponível para o consumo ou uso. Normalmente é assim que a gente faz. Não que os canais de distribuição não possam ser próprios, mas normalmente a gente utiliza outras organizações para manterem esses canais de distribuição. A gente vai falar detalhadamente isso na disciplina inteira. Os canais de distribuição, a gente pode dizer, então, pessoal, que executam as funções necessárias, tudo que eu preciso. E não é só pegar o produto aqui e levar até lá, mas tudo que está envolvido nisso, como a organização, gestão de pedidos e etc. Então, eles executam essas funções para que o meu produto possa chegar do produtor até o usuário final. E daí eu tenho funções transacionais, por exemplo, pedidos, fazer, receber, processar o pedido, a logística, que é efetivamente levar, a chamada distribuição física, né? Levar o produto de um lugar a outro, e de facilitação, fazer com que o produto chegue efetivamente, todo o conjunto chegue ao usuário final. E é assim, os canais de distribuição, eles algumas vezes podem ser extremamente complexos. Então, a gente tem que tomar cuidado quando escolhe um canal de distribuição, porque ele vai custar caro. E para você mudar de um canal para outro, não é um processo fácil. Pode ser um processo demorado, custoso e complexo, porque cada canal de distribuição ele vai se formar, se estabelecer de uma forma diferente. Então, uma organização, quando ela escolhe um canal de distribuição, para ela acaba se comprometendo por um longo período de tempo. Não pode trocar de uma hora para outra. Legalmente pode. O problema é que na prática é muito difícil. Vai ser extremamente complexo. E existem vários fluxos diferentes que nós podemos, de modo geral, reconhecer nos canais de distribuição. Então, eu tenho a fábrica com estoque de produtos acabados. Ela pode vender direto ao consumidor final.
ou ao intermediário que vai vender para um consumidor final. Ela também pode levar até um depósito regional, a gente vai discutir também sobre isso, e daí desse depósito fazer até o depósito, normalmente a gente chama de carga cheia, né, caminhão cheio, e daí ela pode levar até o intermediário com carga parcelada, ou mesmo até o consumidor final também com carga parcelada. A gente tem que se lembrar que na cadeia de suprimentos em geral, e daí entram os canais de distribuição como o que vai executar plenamente isso na prática, o retorno, né? Tanto do intermediário para a fábrica, quanto do consumidor final para a fábrica, quanto do consumidor final para o depósito regional, quanto do depósito regional para a fábrica. Então, os mesmos caminhos que eu tenho até o consumidor ou intermediários, eu tenho desse consumidor e ou intermediários de volta para a fábrica. E é o que a gente chama, então, de logística reversa. Como eu falei, a logística reversa pode ser pré ou pós-consumo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí também. Esses são os canais típicos de distribuição que a gente encontra hoje. Mas eles podem ter variações, que eu vou mostrar ainda na aula de hoje, né? Como os intermediários minimizam as transações, por exemplo? Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, né? Então, eu tenho 4 empresas com 4 consumidores hipotéticos. Então, a IBM tem que entrar em contato com o João, com o José, com a Rita e com a Eliana. A Apple com o João, com o José, com a Rita e com a Eliana. E assim fica uma teia muito complexa. 4 produtores com 4 consumidores dá 16 contatos. Isso é só um exemplozinho. Mas se eu tenho um intermediário que ele concentra os produtos dos 4 produtores, das 4 fábricas, e daí ele oferece para os 4 consumidores. Então, eu tenho 4 produtores com 4 compradores, igual ao que eu tinha antes, só que agora, em vez de 16 contatos, eu passo para 8 contatos. Então, é um sistema muito mais rápido, muito mais simples do que sem intermediário. Eu também posso adotar várias configurações nesses canais de distribuição em relação a intermediários. Por exemplo, a Natura, não só, mas a Natura, entre outras coisas, vende direto para o consumidor final. Já a Chevrolet, ou qualquer empresa de carros, né, setor automobilístico, isso é bem comum, ela vende para o manejo, então ela vende para a loja X, e essa loja X vende para o consumidor final. Olha, tem um intermediário. Já vamos pensar chocolate Garoto. Nem sei se existe mais ainda, chocolate Garoto, pode ser Nestlé, especialidades Nestlé. Viu? O professor Klaus adora aquela caixinha de chocolates das especialidades Nestlé, tá? Então, assim, se vocês se sentirem com o coração puro, generoso, e quiserem dar um presente para o professor Klaus, serve aquilo. Brincadeira, pessoal. Boa. Mas, fale. Boa, professora, tem que pedir chocolate mesmo, isso aí. Gostei. Mas não ganha nota mais, viu, hein? Não ganha nota mais, não. Vocês têm que ter o coração puro para dar chocolate, professor. A gente negocia. Te dá uma caixa de bombom, você me dá 10 pontinhos ali. Porra! Olha, tá sendo gravado. A gente chega num combinado ali que sai todo mundo ganhando. Tá louco. Bom, vamos lá. A Garoto vende para empresas de atacado, que vão vender para empresas de varejo, que daí vão vender para o consumidor final. Agora tem alguns produtos muito exclusivos, como os relógios Patek Philippe da Suíça, que vão vender para um agente, que vão vender para o atacado, que vão vender para o varejo e que daí vão vender para o consumidor final. A gente pode ter outros casos, a gente viu no slide anterior, de empresa para consumidor final. Agora, esse é de empresa para empresa.
né? Então, a IBM vende direto para o cliente final. A Ingersoll Rand, que tem tecnologias industriais, vende para um distribuidor industrial que vende para o cliente industrial. A ABB vende para um agente que tem um agente que intermedia com o cliente industrial. General Electric, com um agente que intermedia com o distribuidor industrial que vende para o cliente final. Então, esses são outros modelos de canais de distribuição. A gente, hoje em dia, e com a pandemia, ficou muito mais comum a tal da distribuição eletrônica, né? Eu me lembro quando a Amazon surgiu, e eu sou do tempo que a Amazon só vendia livro, tá? Então, ela pegava o livro das editoras, as editoras vendiam para distribuidoras que colocavam na Amazon, que daí a Amazon é que vende para o consumidor final. Eu até hoje compro muito livro da Amazon, gosto e chega até em casa. Até as montadoras de automóveis, como Fiat e outras, estão fazendo uma coisa bem nesse caminho. As montadoras vendem para as revendas, então a loja lá, Fiat Barigui, sei lá o que, alguma coisa assim. Mas hoje a Fiat tem uma loja virtual, onde que você pode montar o carro, inclusive, e daí você pega na loja, vai da loja para o consumidor final. Passagens aéreas, hoje você pode comprar passagem aérea direto na loja virtual, né? E também computadores, outras coisas que você pode comprar direto do produtor através da distribuição eletrônica. Agora, é de extrema importância planejar, fazer a estratégia da nossa distribuição física. Então, eu falei para vocês, a distribuição física é pegar o produto de um lugar e levar para outro lugar. E isso faz parte, ou vamos dizer assim, os canais de distribuição fazem parte da distribuição física. São uma das estratégias da distribuição física. Então, é importante que a gente junte tudo isso daí em uma estratégia que faça o produto chegar no modo correto, no tempo correto, até o cliente final. Então, quando a gente determina as nossas estratégias de distribuição física que vão afetar os canais de distribuição, a gente está falando do processo de formulação de estratégia de distribuição física que depende do correto entendimento da estratégia dos canais de venda. Como funcionam, como se organizam, a importância, nível de serviço. Então, a gente tem que pensar no conceito de serviço ao cliente. A distribuição física tem que pensar no conceito de serviço ao cliente. E isso vai afetar os canais de distribuição que a gente vai usar. Qual o tempo que a gente tem? Qual o grau de confiança que a gente precisa ter? Não adianta a gente prometer para rápido e chegar ao produto errado. Quais são os canais de comunicação que a gente tem para o cliente? Por exemplo, um canal de comunicação na distribuição física que é aplicado dentro de canal de distribuição é o rastreamento do entregador, né? A conveniência que a gente dá, o cliente recebe na casa dele, olha só para vocês terem ideia, eu acho que até já comentei com vocês, já estão fazendo pesquisa para quando você comprar um produto pelo celular, ele vai achar, o sistema se conecta com o teu celular para achar a tua localização, isso o Google já faz, né? E eles vão entregar na tua localização. Não importa se você está no meio de uma rua, eles vão te entregar ali. Então, qual é a conveniência? Isso tudo faz o contexto do serviço. E daí a gente tem algumas nuances, né? Por exemplo, a gente vai ter uma aula só de atacado, mas o atacado é aquele que compra, adquire direitos de propriedade e normalmente armazena e manipula bens em grandes quantidades, né? E revende. Ele pode revender em grandes quantidades ou em quantidades maiores. Pode revender a varejistas, indústrias ou mesmo para o consumidor final. Então, o Macro, por exemplo, é um grande varejista que vende para o consumidor final. O varejo tem como funções
disponibilizar o produto em grande quantidade, a conveniência no suprimento, podendo entregar na tua loja, o fracionamento, né, diminuir as quantidades, talvez, nem todos, mas talvez oferecer crédito e financiamento, suporte técnico. Ele sempre tem reposição rápida e uma grande diversidade de produtos. Pensando ainda nas estratégias de distribuição física, a gente também vai ter aula de varejo, né? Só estou mostrando quais estratégias a gente pode usar. O varejo, por exemplo, é considerado um intermediário entre a indústria e o consumidor final. Então, indústria e consumidor final tem o varejo, o atacado também, mas o varejo, ele se relaciona direto com o consumidor final, tendo ou não loja, né? E daí a gente vê vários exemplos disso. Já vou até mostrar alguns desses exemplos. Um dos diferenciais do varejo é que normalmente ele agrega valor, né? Então ele traz benefícios sob a forma de serviços associados aos produtos, né? Então ele pode oferecer, por exemplo, uma montagem, ele pode entregar na tua casa, fazer instalação e assim por diante. O varejo tem algumas funções primordiais, né? Primeiro, cobertura de mercado. Ele chega muito próximo ao consumidor final. Então, é aquele supermercado, hipermercado, é armazém da esquina. O varejo tem um grande contato de vendas, né? Então, ele reduz os custos das vendas porque ele tem diversos fabricantes no mesmo local. Ele tem uma vantagem contra o estoque, ele não precisa ter estoque grande, porque ele roda muito. Então, ele acaba reduzindo o estoque e o custo dos estoques. Como os pedidos são pequenos, o processamento de pedidos é mais rápido e mais barato. O varejo, ele está na frente de guerra, né? No fronte de guerra. Então, o varejo sabe até melhor que os outros indivíduos dos canais de distribuição quais são as necessidades do consumidor. Porque ele vê, olha, o consumidor está comprando mais disso, está comprando mais aquilo, e assim por diante. Então, ele tem informações de mercado. E, finalmente, o varejo pode dar suporte aos consumidores, como, por exemplo, o recall, né? O recall é feito pelas fábricas, mas através do varejo. O varejo pode ter lojas, né? Então, essas lojas podem ser especializadas, por exemplo, livros estão quase todos fechando. Linhas limitadas, linha única, consumo de massa, onde massa, ele diz assim, grande número, né? Então, uma grande quantidade. Pode ser na forma de supermercados, loja de departamento, showroom de catálogos, loja de fábrica, hipermercados, loja de desconto, armazéns, as pequenas lojas de variedades, hoje em dia é muito comum ponta de estoque, lojas de conveniência em postos de serviço, né, postos de gasolina, superlojas, lojas especializadas em diferentes produtos, como açougues, padarias e etc. E também pode ter o chamado varejo sem loja. Ele também faz parte dos diferentes canais de distribuição, tá? Então, desde uma máquina de vendas em algum canto, até uma venda direta, né, com vendedores, né? Avon, inclusive acho que foi a Avon que foi comprada pela Natura esses tempos, telemarketing, marketing online, marketing direto, mala direta nem se usa mais, loja virtual, marketing direto integrado e assim por diante. Mas os diferentes canais de distribuição, até vou completar aqui, eles podem ter também conflitos, né? E daí podem ter dois tipos de conflito. O conflito vertical, onde que, por exemplo, o produtor tem um problema com o intermediário, ou o intermediário tem um problema com o usuário final. Ou pode ser um conflito chamado horizontal. O produtor vende para dois intermediários diferentes e eles têm um conflito um com o outro, né? Então, esse conflito
na cor mais clara, que é um conflito ativo de ganha e perde, né? Normalmente quem perde é o usuário final, tá? E o em azul é um conflito passivo, são ações ocultas. Por exemplo, um tem que concorrer com o outro para vender aquele mesmo produto, concorrência, para o mesmo cliente final. Então, isso é chamado um conflito passivo através de ações ocultas. E como que a gente seleciona esses canais? Só para dar uma passada geral agora para vocês, porque a gente vai falar tudo em detalhes, né? A gente tem que ter em mente a característica dos nossos clientes, o número, quantos clientes, por onde que eles estão dispersos, quais os canais preferidos de cada cliente, qual o comportamento, ciclo de venda. A gente tem que pensar na característica dos produtos, né? Por exemplo, o custo unitário alto ou baixo, ele é perecível? Se ele ficar rodando por aí, ficar parado muito tempo, ele vai se perder. O ciclo do produto, volume, padronização, as instalações que a gente precisa. Se tivermos intermediários, a gente também vai selecionar os canais pelas características dos intermediários, a disponibilidade deles, o mercado que eles atendem, as funções, outros produtos que eles por acaso não tenham, se forem nossos concorrentes ou não, a condição financeira dos intermediários. É claro, isso vocês aprendem muito em marketing, né? Concorrentes. Concorrentes. Qual o número de concorrentes naquela área, o tamanho dele? Eles conseguem competir com a gente? Quais as estratégias que esses concorrentes eles têm? A condição financeira, melhor ou pior do que a gente? E o tamanho da linha de produtos deles. Ah, daí entra uma área que eu amo, já falei para vocês, né? Que hoje em dia a gente também tem que tomar cuidado, que são as características ambientais, né? Do nosso produto e dos canais de distribuição. Então, tem as condições econômicas, sociais, políticas, as leis envolvidas, a ética ambiental e a tecnologia utilizada nisso. E, finalmente, questões organizacionais da minha empresa. O tamanho dela, o market share, né? Qual é a participação dela no mercado, a experiência de canal, distribui também e assim por diante. Então, são todas questões que a gente tem que começar a pensar quando a gente seleciona um canal de distribuição. Uma outra questão, o nível de cobertura, né? Por exemplo, a gente tem uma marca, ela tão cara, tão poucos têm condições de comprar, que a cobertura é exclusiva. Então, eu tenho contato direto com os meus clientes são muito especiais, muito diferenciados, né? Então, por exemplo, um Audi até tem Audi mais barato, mas um Rolex, que custam centenas de milhares de reais, né? Então, eu tenho um grupo muito seleto, muito específico de clientes que vai comprar Rolex. Um carro da marca Jaguar, a mesma coisa. Eu também posso ter um nível de cobertura chamado seletivo, onde que eu tenho produtos não necessariamente muito caros, mas que nem todo mundo usa, que nem todo mundo precisa. O computador hoje em dia já está mais comum, mas todo mundo tem computador? Absolutamente todo mundo tem computador? Não. Então, é um grande número? É, mas nem todo mundo tem. Mas eu também posso eu posso optar por um outro nível de cobertura e que vai impactar meus canais de distribuição. Uma cobertura intensiva. São produtos que todo mundo, ou praticamente todo mundo, consome em grande quantidade. Computador, você vai comprar um a cada 5 anos. Agora, Coca-Cola, se você for louco por Coca-Cola, compra uma por dia, né? Caneta, por exemplo, pode ser Bic, pode ser outra, você pode comprar uma por mês, né? Pasta dental, creme dental, também uma por mês, por pessoa, né? Então, assim, computador, você compra uma a cada 5 anos e você pode compartilhar o computador com várias pessoas. Agora, esses outros não.
normalmente é um por pessoa e o consumo é muito grande. Por isso a gente chama de cobertura intensiva. Outra característica da cobertura intensiva é que são produtos normalmente mais baratos, né? Então as pessoas, por isso mesmo, também por isso, é que compram em grande quantidade e em grande frequência também. E, finalmente, outra coisa que a gente tem que começar a pensar em canais de distribuição é como vai ser essa distribuição. Essa distribuição vai ser nacional, então eu vou vender para todo o país, ou a distribuição vai ser local, eu vou vender só para uma região. Aonde que eu vou ter distribuidores? Como que eles vão estar localizados? E qual modal que a gente vai utilizar? Por exemplo, a gente vai distribuir de caminhão, a gente vai distribuir de trem, a gente vai distribuir de avião, a gente vai distribuir de jegue, a gente vai carregar nas costas. Como que a gente vai fazer? Então, qual modal que a gente vai utilizar? E são todos esses fatores que agora a gente tem que começar a pensar para daí definir os nossos canais de distribuição. Lembrem-se, os canais de distribuição fazem parte do que hoje, modernamente, a gente chama de cadeia de suprimentos. Gestão da cadeia de suprimentos. É uma parte extremamente importante e extremamente complexa. E a partir da aula que vem, agora com essa nova ideia, agora vocês já sabem o que é canal de distribuição. E vocês já sabem quais são as preocupações que a gente tem que ter com os canais de distribuição. Então, agora a gente vai começar a falar dos diferentes tipos, das características e como a gente pode usar esses canais de distribuição, principalmente ligado a marketing, tá? Nossa Senhora, são 9 e pouco. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa ou tem alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar. Professor, na parte ali de varejo que o professor estava comentando, eu não sei se o senhor conhece Brusque, em Santa Catarina. É a sede da Havan. Isso, tipo isso. A minha mãe ia para lá comprar roupas num shopping centers de atacadista. Aonde esses shopping centers, que ao mesmo tempo é um cliente direto, em que categoria ele entra? Porque ele é atacadista, mas ele está no shopping center, é no seu consumidor final, mas ao mesmo tempo a fábrica é ali. É uma loucura, né? Falar a verdade. Ele é um atacadista que vende direto para o consumidor final. É que nem se você fosse pro macro. Então, existe o macro, é atacarejo, Boa. Eu odeio essas palavras que a gente inventa aqui, sabia? Mas é um atacarejo mesmo, né? Fica até estranho falar, né? Mas tudo bem. Mas é um atacado que vende direto para o consumidor final, né? Tem um outro caso que é ponta de estoque. Veja bem, a ponta de estoque, ele compra direto da fábrica. São mercadorias que a fábrica não quer mais. A ponta de estoque é extremamente comum em roupa, né? Roupa, tênis, sapato e essas coisas assim. Então, o que sobrou de uma estação, a ponta de estoque compra por um preço muito mais baixo e vende. Então, esse é um canal de distribuição através da ponta de estoque. É o meu produto final? É o meu produto final. Jaque, o que é isso? Brás é um exemplo? Eu não conheço. Brás é em São Paulo que tem. É um lugar que tem um bairro. Não, é tipo uma feira que tem, que é um monte de roupa. Tanto que a gente brinca, né? Que o pessoal daqui de Curitiba vai lá para São Paulo comprar roupa no Brás para vender mais caro para a gente. Mas lá, na verdade, é quase como se fosse um atacado vendendo para o consumidor final. Então, não chega a ser um atacado como aqueles grandes, né? São atacados menores que vendem para o consumidor final. Então, você tem uma loja em Curitiba, você vai lá no Brás, eu quero
20 camisetas dessas, 50 calças do outro, e assim por diante, né? Dá para fazer assim. Normalmente, quem vai lá comprar não compra quantidades gigantescas, mas é possível comprar assim. Eu tenho uma loja de ração, que eu compro ração aqui perto, eles fazem, é bem interessante, porque tem algumas marcas de ração que eles compram um caminhão fechado da fábrica. Então, eles são uma loja de varejo, mas que eles compram da fábrica. Tem outras que eles compram do distribuidor. Então, tem algumas rações que eles compram direto do produtor, outras eles compram do intermediário. E daí vendem para o cliente final. E dependendo do canal de distribuição que eles compram, eles conseguem abaixar o custo para o cliente final. Tá? É bem interessante. Tem um outro exemplo, a gente falando de canais de distribuição. O meu pai nasceu numa cidadezinha na Alemanha, no sul da Alemanha, perto de Stuttgart, chamada Ehningen. A cidade tem 10 mil habitantes. Inclusive, teve uma campeã olímpica no ciclismo, em Ehningen. 10 mil habitantes e teve uma campeã olímpica no ciclismo agora, em Tóquio. Mas, a 5 quilômetros da cidade do meu pai, tem uma outra cidade pequena, com uns 30 mil habitantes, chamada Metzingen. Metzingen foi onde foi fundada a Hugo Boss. Eu não sei se já ouviram falar da Hugo Boss, de roupas masculinas, né? Já devem ter ouvido falar. Faz ternos e essas coisas. A Hugo Boss foi fundada em Metzingen, quase há uns 100 anos atrás, mais ou menos. E a Hugo Boss, a fábrica de Metzingen, há muito tempo atrás, ela tomou uma iniciativa. Eu vou abrir uma loja. E ela abriu uma loja de ponta de estoque. E começou a ter muito movimento. E daí, Metzingen começou a atrair outras lojas de ponta de estoque. Então, por exemplo, a Adidas tem um prédio em Metzingen, uma loja enorme. A Puma também, a Nike também, a Tommy Hilfiger tem uma loja em Metzingen, tudo de ponta de estoque. Não são roupas e calçados da última coleção, são da coleção que está saindo, ponta de estoque. Então, você vai lá, tem um tênis da Nike que custa 200 euros, você compra por 30, 40, 50 euros lá, tá? Uma vez eu estava com a minha mãe lá, a minha mãe foi ver uma loja de roupa feminina, e tinha um vestido, daqueles tipo vestido de noite e tal, eu fiquei curioso. Eu fui ver quanto custava o vestido, já que era ponta de estoque, né? Era um vestido de noite, desses de gala, ele tinha 50% de desconto, ponta de estoque. Mas com os 50% de desconto, o vestido custava 10 mil euros. Isso dá uns 60 mil reais. Com 50% de desconto, o vestido custava 10 mil euros. A Swarovski, Cristais Swarovski, tem uma loja de ponta de estoque lá. Então, quando sai uma coleção, eles mandam para a loja ali, e daí a loja vende muito mais barato. A cidade inteira é um outlet. São um conjunto de lojas de ponta de estoque. É impressionante. As maiores grifes do mundo têm ponta de estoque nessa cidadezinha de 30 mil habitantes. E essa cidadezinha de 30 mil habitantes recebe turista da Europa inteira para comprar em ponta de estoque. Eu não estou brincando, gente. Eu já vi trailer lá da Rússia. Os caras vieram de trailer da Rússia para comprar em Metzingen, que é uma cidadezinha desse tamanho, 30 mil habitantes. A maioria dos bairros de Curitiba é maior do que isso, tá? Mas você entra na cidade, é uma loja atrás da outra. Tem ponta de estoque de vinho, para vocês terem ideia. E os vinhos são muito mais baratos. Já comprei alguns lá também, tá? Então, assim, são canais de distribuição. A empresa, a fábrica, está trocando de coleção. Ela manda o que restou da coleção antiga para essa loja lá em Metzingen, e daí a loja vende muito mais barato para qualquer um que queira ir lá comprar. Fala, Nicole. E aquelas lojas que... Opa, apertei de novo aqui. Aquelas lojas que vendem produtos com pequenas avarias. Por exemplo, ali em Campo Largo, eu acho que tem muitas lojas de porcelana. Enquadram no quê?
Na verdade, esses produtos com avarias não passaram pelo controle de qualidade e, teoricamente, eles não deviam ser vendidos. É o mesmo caso de salvados, eu não sei se já ouviram falar, né? Salvado é quando um caminhão vira, por exemplo, na estrada e aquilo que ainda dá para usar de algum jeito ou de outro, eles vendem. Mas o caso dos salvados, provavelmente o seguro já pagou o custo. Então, quando alguém pega os salvados e vende, todo o dinheiro é lucro. No caso dessas pequenas avarias, são produtos que não passaram pelo controle de qualidade. E daí a fábrica original, em vez de jogar fora, por exemplo, em Campo Largo, lá, as fábricas de porcelana, o certo seriam elas quebrarem e o material volta como matéria-prima para o sistema de produção, né? Mas algumas pessoas oferecem lá um preço irrisório, a fábrica, vou perder, então pelo menos que não perca tudo. E acaba vendendo por um preço irrisório, tá? É a mesma coisa quando você tem numa loja o mostruário, aquele mostruário com pequenos defeitos, né? Um risco, um móvel com risco, uma geladeira com risco e tal. E daí, para não... O certo é que aquele material não passa pelo controle de qualidade. Então, ele tem que ser destruído, ele tem que voltar para o processo de produção, como matéria-prima ou alguma coisa assim, tá? Esses produtos com defeitos e salvados, eu não sei se eles são permitidos legalmente, tá? Eu não tenho certeza absoluta se eles são permitidos legalmente, porque eles não deveriam estar no mercado, mas acabam entrando no mercado, principalmente para beneficiar consumidor final com baixo poder aquisitivo, né? É basicamente isso. Não sei se eu te respondi, Nicole. Sim, muito obrigada. Então, gente, vocês viram na aula de hoje que a gente tem 1000 possibilidades e tem 1000 preocupações. Mas o canal de distribuição é aquele que vai fazer o produto chegar do produtor, vendedor, até o cliente final. E isso a gente pode fazer de diferentes formas. Então, a partir da aula que vem, a gente vai começar a detalhar isso e principalmente ligar com a matéria, com a área de vocês, que é a marketing, né? Então, a gente vai ver estratégia de distribuição e marketing, atacado, varejo, gestão, franquias, franchising, etc., como a gente já viu a aula passada, eu dei os assuntos que a gente ia trabalhar, tá? Nossa Senhora, como eu gosto de falar, né, gente? Pena que a gente não está no presencial, ia ser bem mais legal. Mas alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Dúvidas? Sabe, pessoal, não sei se eu já comentei com vocês, né, mas quando os alunos não têm dúvidas, de duas, uma. Ou o professor explicou tão bem que não ensejou nenhuma dúvida, ou o professor explicou tão mal, que nem tem como ter dúvida, porque a explicação foi muito ruim. Espero que tenha sido o primeiro caso conosco, né? Espero que eu tenha explicado bem. É o primeiro caso. Mas, professor, é isso mesmo. Bom, então, gente, eu agradeço a presença de vocês. Por favor, não se esqueçam de entrar lá na atividade de frequência e fazer a atividade de frequência. A dessa semana já está disponível, ela vai ficar até a próxima quarta-feira à noite, tá? Então, não se esqueçam. E eu fico esperando vocês aqui semana que vem, mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, com o mesmo bate-professor. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de todos e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Estaremos aqui, professor. Até semana que vem. Bom final de semana. Até, igualmente para vocês. Bom final de semana. Para todos, gente. Para todos. Até, professor. Boa noite. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.